numa manhã cinzenta de abril de 1947. Rudolf Höss, o homem que transformou o extermínio numa operação industrial, caminhava para a morte com passo firme. Durante anos, dirigiu o maior campo de concentração nazista com precisão burocrática, enviando mais de 1 milhão de pessoas para as câmaras de gás. Mas Höss não era um sádico barulhento, era um burocrata metódico. Assobiava óperas enquanto assinava ordens de execução e à noite ajudava os filhos com os deveres numa casa a poucos metros do crematório. Vivia entre dois mundos, o lar e o inferno que ele próprio havia concebido. O que levou esse soldado pouco notável a tornar-se o assassino mais metódico da história? Que destino esperava o homem que cobria os filhos antes de sair para supervisionar o genocídio? A origem do carrasco, a infância quebrada de Rudolf Höss. Baden-Baden, 1900. Nesta próspera cidade termal do sudoeste da Alemanha nasce Rudolf Höss, único filho homem de Franz Xaver Höss, um comerciante e ex-militar com experiência colonial na África Oriental Alemã. A família, profundamente católica, destinava o jovem Rudolf ao sacerdócio. Sob a rígida disciplina paterna, o menino desenvolve uma personalidade introvertida e obediente, características que definiriam seu comportamento adulto. A morte de seu pai em 1914 coincide com o início da Primeira Guerra Mundial, um evento que transformaria radicalmente o destino do adolescente. Liberado da imposição paterna de seguir a carreira eclesiástica, Höss se sente atraído pela vida militar, reflexo do fervor nacionalista que impregnava a sociedade alemã da época. Com apenas 15 anos, falsifica documentos para se alistar no exército alemão, servindo inicialmente como assistente de enfermagem. Logo é enviado à Frente Oriental, onde participa de campanhas na Turquia, Palestina e Iraque. Aos 17 anos, alcança o posto de suboficial, tornando-se um dos mais jovens a ostentar tal posição. Seus serviços lhe rendem a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe, distinções que sempre carregaria com orgulho. Durante esse período, Höss testemunha a brutalidade da guerra e possivelmente o genocídio armênio perpetrado pelos turcos, experiências que normalizam em sua mente a violência sistemática. A derrota alemã em 1918 e as humilhantes condições do Tratado de Versalhes geram no jovem veterano um profundo ressentimento, sentimento compartilhado por milhares de ex-combatentes. A Alemanha do pós-guerra torna-se um terreno fértil para movimentos extremistas. Höss, como muitos veteranos desmobilizados, encontra nos Freikorps, grupos paramilitares de extrema-direita, um espaço para canalizar sua frustração. Essas milícias, formadas principalmente por ex-combatentes, caracterizam-se por seu feroz anticomunismo e sua oposição violenta à nascente República de Weimar. Na casa dos 20 anos, Höss participa ativamente de operações contra insurgentes comunistas em regiões como o Ruhr e a Alta Silésia. Essa imersão na violência política o aproxima de círculos nacionalistas cada vez mais radicais. Em 1922, após ouvir um discurso de Adolf Hitler em Munique, filia-se ao Partido Nacional Socialista com o número 3240, tornando-se um dos seus primeiros membros. A radicalização de Höss atinge um ponto crítico em 1923, quando participa do assassinato de Walter Kadok, um professor acusado de trair um sabotador alemão executado pelas autoridades francesas. Junto a Martin Bormann, futuro secretário de Hitler, e outros membros dos Freikorps, Höss espanca brutalmente Kadok até a morte numa floresta próxima a Parchim. Esse crime lhe custa uma condenação de 10 anos de prisão. Durante seu encarceramento, Höss refina sua ideologia nacionalista e antissemita através de leituras e conversas com outros presos políticos. Cumpre apenas 5 anos da sentença, beneficiando-se de uma anistia política em 1928 que reflete o crescente poder dos grupos de extrema-direita na Alemanha pré-nazista. Ao sair da prisão, Höss busca estabilidade. Junta-se à Artamenengesellschaft, organização völkisch que promovia o retorno à vida rural e à pureza racial alemã. Lá conhece duas figuras determinantes para seu futuro: Heinrich Himmler, futuro líder da SS, e Hedwig Hensel, que se tornaria sua esposa e mãe de seus 5 filhos. A crise econômica de 1929
e o descontentamento generalizado na Alemanha propiciam a ascensão do nazismo. Quando Hitler chega ao poder em 1933, Höss vê a oportunidade de servir novamente a causa nacionalista. Em 1934, aceitando o convite de Himmler, ingressa na SS com o número 193.616. Essa decisão marca o início de sua carreira como operador do sistema concentracionário nazista. De aprendiz em Dachau a arquiteto do inferno. A entrada de Höss na SS em 1934 coincide com um momento crucial na consolidação do regime nazista. Hitler havia eliminado toda a oposição interna após a Noite das Facas Longas e começava a institucionalizar a repressão por meio de um sistema de campos de concentração destinados inicialmente a opositores políticos. Dachau, estabelecido em março de 1933 nos arredores de Munique, torna-se o modelo organizacional para os futuros campos nazistas. É ali que Höss inicia seu aprendizado como executor do terror, sob a tutela de Theodor Eicke, o arquiteto do sistema de campos de concentração. Eicke, comandante de Dachau desde junho de 1933, implementa um regime disciplinar baseado em 3 pilares: terror sistemático contra os prisioneiros, doutrinação ideológica dos guardas da SS e eficiência administrativa. Ele estabelece o regulamento interno do campo, conhecido como disciplina e castigo, que institucionaliza a crueldade como método de controle. Höss absorve meticulosamente esses ensinamentos. Começa como Blockführer, responsável por um barracão de prisioneiros, onde aprende a aplicar punições coletivas e a semear a desconfiança entre os detentos para prevenir qualquer solidariedade. Sua eficiência lhe rende uma rápida promoção a Rapportführer, posição em que supervisiona outros Blockführer e organiza as temidas contagens diárias, nas quais os prisioneiros podiam permanecer horas enfileirados a céu aberto. A brutalidade em Dachau não é arbitrária, mas metódica. Höss interioriza que o terror deve ser administrado como um sistema racional, uma lição que aplicará posteriormente em Auschwitz. Observa como Eicke transforma jovens guardas em executores impassíveis por meio de uma combinação de doutrinação ideológica, camaradagem militarizada e dessensibilização gradual diante do sofrimento alheio. Em 1938, a carreira de Höss dá um salto qualitativo ao ser transferido para o campo de Sachsenhausen, localizado próximo a Berlim. Essa mudança representa uma promoção. Ele é designado adjunto do comandante Hermann Baranowski, outro discípulo de Eicke. Sachsenhausen, construído em 1936, incorpora inovações arquitetônicas como seu layout triangular, projetado para maximizar a vigilância a partir de uma torre central. Nesse campo, Höss refina suas habilidades administrativas. Destaca-se por sua eficiência na gestão logística do campo e por sua capacidade de implementar novos métodos de controle. Supervisiona execuções, organiza trabalhos forçados e administra o regime disciplinar com precisão militar. Um episódio revelador de sua crueldade ocorre durante o inverno de 1939 a 1940, quando ordena que prisioneiros não alocados em grupos de trabalho permaneçam ao ar livre durante horas sob temperaturas abaixo de 0. Muitos não possuem agasalhos adequados, dezenas morrem congelados. Quando alguns tentam recorrer à enfermaria, Höss ordena que ela seja trancada. Esse incidente ilustra sua disposição de sacrificar vidas humanas para manter a ordem e a disciplina. A relação de Höss com Himmler se fortalece durante esses anos. O Reichsführer SS vê nele um subordinado ideal, disciplinado, metódico e ideologicamente comprometido. Essa conexão será determinante para sua nomeação como comandante de Auschwitz em maio de 1940. O desenho do extermínio, a construção de Auschwitz sob Höss. Em 1º de maio de 1940, Rudolf Höss assume o comando de um novo campo de concentração estabelecido em uma antiga base militar polonesa próxima à cidade de Oświęcim, renomeiam como Auschwitz. Inicialmente concebido como um centro de detenção para resistentes poloneses, ninguém imaginava ainda que, sob a direção de Höss,
esse local se transformaria no epicentro do genocídio mais sistemático da história. A localização não é casual. Auschwitz oferece vantagens estratégicas que Höss reconhece imediatamente. Está situado em um entroncamento ferroviário que conecta diversas regiões da Europa, possui amplos terrenos para expansão e está suficientemente isolado para operar com discrição, mas próximo o bastante de centros industriais para aproveitar a mão de obra cativa. Durante seu primeiro ano como comandante, Höss supervisiona a adaptação dos antigos edifícios militares e a construção de novas instalações utilizando o trabalho forçado dos prisioneiros. O Auschwitz Primeros original tinha capacidade para cerca de 10.000 reclusos, principalmente opositores políticos poloneses e alguns judeus da região. Em março de 1941, Heinrich Himmler visita Auschwitz e fica impressionado com a gestão de Höss. Ordena uma expansão significativa do campo para abrigar mais 30.000 prisioneiros, antecipando o aumento de detidos após a iminente invasão da União Soviética. Mais importante ainda, durante essa visita, ou em reuniões posteriores no mesmo verão, Himmler comunica a Höss que Auschwitz será designado como centro principal para a implementação da solução final, o plano para o extermínio sistemático dos judeus europeus. Höss recebe essa missão com a mesma eficiência burocrática que caracteriza toda a sua carreira. Não questiona a ordem, mas imediatamente começa a planejar como executá-la com máxima eficácia. Seu objetivo não é simplesmente matar, mas desenvolver um sistema de extermínio industrial que processe o maior número de vítimas com o mínimo esforço logístico. Höss supervisiona a construção de Auschwitz II-Birkenau, iniciada em outubro de 1941 no vilarejo vizinho de Brzezinka. Esse segundo campo, muito mais extenso que o original, é projetado especificamente como um centro de extermínio em massa. Seu planejamento reflete uma mentalidade industrial, maximizar o processamento de vítimas minimizando recursos e pessoal. Os métodos de assassinato evoluem sob a direção de Höss. Em setembro de 1941, ele experimenta com Zyklon B, um pesticida à base de cianeto, no porão do Bloco 11 de Auschwitz I. Utilizando prisioneiros soviéticos como cobaias, descobre que esse gás é mais eficiente e menos traumático para os carrascos do que os fuzilamentos em massa ou o monóxido de carbono utilizado em outros campos. Satisfeito com os resultados, Höss adapta o crematório I de Auschwitz para funcionar como câmara de gás. No entanto, logo se mostra insuficiente para o volume de vítimas previsto. Em Birkenau, constroem-se 4 grandes instalações de extermínio, cada uma com câmaras de gás projetadas para assassinar até 2.000 pessoas simultaneamente e crematórios para eliminar os corpos. O processo de extermínio é refinado até alcançar uma eficiência industrial assustadora. Os transportes ferroviários chegam diretamente a uma rampa dentro de Birkenau. Os recém-chegados são separados em 2 grupos por meio de uma seleção rápida realizada por médicos da SS. Os que aparentam capacidade de trabalho são admitidos temporariamente no campo. O restante, idosos, crianças, mulheres com bebês doentes ou fracos, são enviados diretamente para as câmaras de gás. As vítimas é dito que irão tomar banho por motivos de higiene. São instruídas a lembrar onde deixaram suas roupas e pertences, criando uma falsa expectativa de retorno. Uma vez nas câmaras, seladas hermeticamente, membros da SS introduzem os cristais de Zyklon B através de aberturas no teto ou nas paredes. A morte por asfixia ocorre em cerca de 20 minutos, embora a agonia possa ser mais prolongada. Depois, os Sonderkommandos, equipes de prisioneiros forçados a trabalhar nas instalações de extermínio, retiram os cadáveres, extraem objetos de valor como dentes de ouro e procedem à incineração dos corpos nos fornos crematórios. Quando a capacidade de incineração se mostra insuficiente, como ocorre durante a deportação em massa dos judeus húngaros em 1944, os corpos são queimados em grandes valas a céu aberto. Höss administra esse sistema de morte com a precisão de um gestor industrial, mantém registros detalhados, otimiza procedimentos e resolve problemas logísticos, em suas próprias palavras, registradas em sua autobiografia. O processo de extermínio em Auschwitz assumia a seguinte forma:
Os judeus destinados ao extermínio eram levados o mais calmamente possível aos crematórios. Os homens eram separados das mulheres e crianças. Eram levados à câmara de gás, que era espaçosa e dava a impressão de ser uma sala de duchas. Primeiro entravam as mulheres com as crianças, seguidas pelos homens, sempre em número menor. Tudo ocorria em absoluto silêncio. Muitas vezes as pessoas sabiam que iam ser gaseadas. Em novembro de 1943, Höss é temporariamente afastado do comando de Auschwitz após ser revelado um relacionamento extraconjugal com uma prisioneira política. Esse episódio, aparentemente contraditório com sua rígida autodisciplina, revela as complexidades de um homem que podia alternar a participação no maior genocídio da história com fraquezas humanas ordinárias. Auschwitz, sob o comando de Höss, extermínio acelerado de 430 mil vidas. Na primavera de 1944, quando a derrota alemã parecia iminente em todas as frentes, os líderes nazistas aceleraram freneticamente o extermínio dos judeus. Essa última fase do Holocausto teve como objetivo central a comunidade judaica da Hungria, que até então havia permanecido quase intacta. Para levar adiante essa tarefa, Rudolf Höss, que já havia dirigido Auschwitz anteriormente, foi novamente convocado. Afastado temporariamente por problemas pessoais desde 1943, Höss era reconhecido por sua fria eficiência na condução de operações genocidas em larga escala. Agora, em plena crise militar, sua experiência era indispensável para executar a maior e mais rápida matança organizada pelo regime nazista. Em 19 de março de 1944, a Alemanha ocupou a Hungria por meio da Operação Margaret. Embora a Hungria fosse aliada do eixo desde 1941, seu líder, Miklos Horthy, havia resistido até então à deportação em massa dos cerca de 800 mil judeus húngaros. Essa comunidade representava cerca de 5% da população total do país e era uma parte fundamental de sua vida cultural e econômica. Com a chegada dos alemães, essa situação mudou radicalmente. Imediatamente, os nazistas instalaram um governo colaboracionista liderado por Dömen Stojai e iniciaram as perseguições. Os judeus foram obrigados a portar a estrela amarela. Seus bens foram confiscados e eles foram confinados em guetos precários e superlotados. Adolf Eichmann, o arquiteto logístico das deportações, chegou rapidamente a Budapeste à frente do chamado Sonderkommando Eichmann, encarregado especificamente da logística do extermínio judaico. A operação foi oficialmente denominada Action Höss, uma referência direta e incomum ao próprio Höss, que retornou a Auschwitz em 8 de maio de 1944 com a missão específica, confiada pessoalmente por Heinrich Himmler, de exterminar os judeus húngaros o mais rápido possível. Embora não tenha retomado formalmente o cargo de comandante-geral, Höss assumiu um papel especial como plenipotenciário de Himmler, controlando todos os aspectos operacionais e logísticos do extermínio. Nos meses seguintes, Auschwitz passou por uma transformação radical em termos operacionais. Entre maio e julho de 1944, aproximadamente 430 mil judeus foram transportados para Auschwitz em mais de 140 trens. A operação exigia uma coordenação precisa entre as autoridades alemãs e húngaras. Vagões essenciais para a guerra foram desviados para Auschwitz, demonstrando claramente a prioridade ideológica atribuída ao extermínio. Para aumentar ainda mais a eficiência, Höss ordenou melhorias críticas na infraestrutura do campo. Uma nova plataforma ferroviária foi construída em Birkenau, conhecida como a Rampa de Birkenau, situada diretamente em frente às câmaras de gás. Essa otimização permitia reduzir drasticamente o tempo entre a chegada das vítimas e sua execução. Auschwitz, dessa forma, funcionava literalmente como uma linha de produção mortal. A máquina de morte nazista atingiu sua capacidade máxima nesse período. Nos dias mais intensos, o campo chegou a processar até 12 mil vítimas diárias, números inéditos na história do Holocausto. As seleções eram feitas com rapidez e brutalidade mecânica. Médicos da SS, como Josef Mengele, decidiam com gestos simples quem viveria temporariamente como escravo e quem morreria imediatamente. Apenas entre 10% e 30% sobreviviam momentaneamente. O restante, especialmente crianças, idosos e mulheres com filhos pequenos,
era enviado diretamente às câmaras de gás sem sequer ser registrado. O ritmo do extermínio logo superou a capacidade técnica dos 4 crematórios existentes em Birkenau, projetados originalmente para incinerar cerca de 4.400 cadáveres por dia. Durante a Action Höss, esse número frequentemente era duplicado. Diante dessa sobrecarga, Höss autorizou a incineração em massa ao ar livre. Grandes valas foram escavadas na floresta próxima ao campo, onde milhares de corpos eram queimados diariamente em piras gigantescas alimentadas com madeira e gordura humana, recolhida das próprias vítimas. Para acelerar o processo, utilizavam-se aceleradores químicos como metanol. Os responsáveis por manipular os cadáveres eram prisioneiros judeus organizados em unidades especiais, conhecidas como Sonderkommandos. Esses homens viviam sob uma pressão psicológica inimaginável, conscientes de que seriam periodicamente assassinados para preservar o segredo das operações. O ambiente de Auschwitz durante esses meses ficava constantemente visões infernais. Fumaça negra subia continuamente ao céu, visível a quilômetros de distância. O cheiro de carne queimada impregnava todos os cantos do campo e seus arredores. Testemunhos de sobreviventes oferecem descrições arrepiantes. O futuro prêmio Nobel Elie Wiesel, deportado da Hungria em maio de 1944, descreveu em sua obra Noite a devastação emocional que sentiu ao testemunhar a queima em massa de crianças pequenas, uma cena que lhe pareceu surreal e inimaginável. Por sua vez, Rudolf Vrba, que havia escapado do campo pouco antes da operação, destacou como todo o complexo de Auschwitz foi reorganizado exclusivamente para exterminar os judeus húngaros com a máxima rapidez possível. O historiador Raoul Hilberg descreveria posteriormente essa operação como a culminação de um processo evolutivo, no qual a morte havia sido completamente mecanizada. Sob a direção pessoal de Höss, Auschwitz transformou-se numa autêntica fábrica de extermínio, combinando eficiência industrial com crueldade ideológica. O mais impressionante dessa operação foi o contexto histórico em que ocorreu. A Alemanha estava claramente perdendo a guerra, e os recursos investidos nessa operação poderiam ter sido utilizados na frente oriental, onde a ameaça soviética era iminente. Esse fato evidenciou com clareza que, para a hierarquia nazista, exterminar os judeus era tão prioritário quanto a própria vitória militar. No entanto, a operação terminou abruptamente no início de julho de 1944. O regente húngaro Miklos Horthy, parcialmente informado sobre o destino fatal dos deportados, graças ao famoso relatório Vrba-Wetzler, elaborado por 2 fugitivos de Auschwitz, ordenou a suspensão das deportações sob pressão diplomática internacional, especialmente vinda da Suécia e do Vaticano. Em apenas 56 dias, essa última grande operação nazista assassinou mais pessoas do que a população de cidades europeias importantes como Amsterdã ou Nápoles na época. Apesar desse horror, ainda restaram cerca de 200.000 judeus em Budapeste, cuja deportação foi suspensa por razões políticas. Mesmo assim, muitos deles pereceriam meses depois sob o regime fascista húngaro da Cruz Flechada, apoiado pela Alemanha. Após cumprir sua macabra missão, Höss deixou Auschwitz em agosto de 1944 para assumir um cargo burocrático superior na administração central dos campos de concentração em Oranienburg, próximo a Berlim. De lá, continuou gerenciando aspectos administrativos do sistema nazista até o final da guerra, incluindo as terríveis marchas da morte, que ceifaram dezenas de milhares de vidas adicionais nos últimos meses do conflito. Em dezembro de 1944, Höss retornou uma última vez a Auschwitz para inspecionar a evacuação do campo diante do avanço soviético. Sua principal preocupação foi a eliminação de evidências e documentos comprometedores, mais do que o destino dos milhares de prisioneiros que seriam forçados a marchar para o oeste em condições desumanas. O comandante de Auschwitz, como Rudolf Höss, foi capturado quando o Terceiro Reich desmoronava sob o avanço inexorável das forças aliadas na primavera de 1945. Os altos funcionários do regime nazista enfrentavam uma realidade inescapável. O colapso total era iminente, e com ele, a prestação de contas pelos crimes cometidos ao longo de 12 anos de domínio nacional socialista.
Nesses dias caóticos, enquanto Hitler se suicidava em seu bunker em Berlim em 30 de abril e os exércitos aliados penetravam profundamente no território alemão, Rudolf Höss compreendia claramente que seu nome figurava entre os criminosos de guerra mais procurados pelos vencedores. O homem que por anos supervisionou com meticulosa eficiência a maior máquina de morte da história precisava agora planejar sua própria sobrevivência, seguindo instruções fornecidas por Heinrich Himmler durante seu último encontro em março de 1945. Höss recebeu documentos falsos identificando-o como Friedrich Lang, um marinheiro da Kriegsmarine, Marinha de Guerra Alemã. Foi aconselhado a evitar as grandes cidades, manter-se afastado de sua família, possivelmente vigiada, e procurar trabalho em zonas rurais isoladas, idealmente em fazendas onde pudesse viver em relativo anonimato. É notável que essas instruções de Himmler para a evasão faziam parte de um plano mais amplo para o que os líderes nazistas imaginavam como um futuro Quarto Reich. Segundo testemunhos posteriores, Himmler havia instruído membros selecionados das SS a se integrarem discretamente à sociedade alemã do pós-guerra, manterem contatos e aguardarem o momento oportuno para se reorganizarem, possivelmente quando as potências ocidentais e a União Soviética entrassem em conflito. Essa estratégia, conhecida como Organização Werwolf ou Organização Odessa, jamais se concretizou como seus idealizadores esperavam, mas de fato facilitou a fuga e o ocultamento de inúmeros criminosos nazistas. Höss seguiu essas instruções à risca. Após a rendição formal da Alemanha em 8 de maio de 1945, dirigiu-se ao norte para a região de Schleswig-Holstein, próxima à fronteira dinamarquesa. A escolha geográfica não foi casual. A zona predominantemente rural era relativamente isolada e, nos meses caóticos pós-capitulação, estava repleta de refugiados, soldados desmobilizados e pessoas deslocadas tentando reconstruir suas vidas, oferecendo o disfarce perfeito para um fugitivo. Durante quase um ano, Höss conseguiu evitar a captura, um período significativamente mais longo do que o de muitos outros líderes nazistas de seu nível. Usando o nome de Franz Lang, e não Friedrich, como sugerem alguns relatos errôneos, trabalhou como trabalhador agrícola em uma fazenda próxima a Gottrupel, nos arredores de Flensburg, a poucos quilômetros da fronteira dinamarquesa. Sua aparência inexpressiva, um homem de meia-idade, calado e trabalhador, permitia-lhe misturar-se entre milhares de alemães deslocados pela guerra, vivendo em condições espartanas e mantendo um perfil deliberadamente discreto. No entanto, a justiça internacional, ainda se configurando no mundo pós-guerra, começava a desenvolver mecanismos cada vez mais sofisticados para localizar e processar os responsáveis pelo Holocausto e outros crimes de guerra. A criação do Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, em agosto de 1945, e o início de seus procedimentos em novembro daquele ano, marcaram um momento fundamental nesse processo. Os testemunhos e provas apresentados em Nuremberg revelavam gradualmente toda a magnitude do sistema de campos de concentração nazista, colocando Auschwitz e seu ex-comandante no centro das atenções. Os investigadores britânicos, que administravam a zona de ocupação do norte da Alemanha onde Höss se escondia, seguiram meticulosamente seus rastros. A War Crimes Investigation Unit, liderada pelo tenente-coronel Gerald Draper, desenvolveu uma rede de informantes e utilizou métodos de inteligência para rastrear suspeitos-chave. A pista decisiva surgiu quando localizaram Hedwig Höss e seus filhos em St. Michael in Lungau, uma pequena localidade austríaca na zona de ocupação americana. Hedwig, que mantinha correspondência codificada com o marido, foi detida e intensamente interrogada. Segundo algumas fontes, incluindo o relato do capitão William Cross, um dos oficiais britânicos envolvidos, o interrogatório envolveu pressão psicológica e ameaças veladas contra seus filhos, particularmente contra seu filho Klaus. Após vários dias de resistência e, presumivelmente, depois de os interrogadores ameaçarem entregar Klaus ao exército soviético, cujo método era considerado mais severo, Hedwig acabou revelando a localização aproximada do marido e detalhes sobre sua identidade falsa. Em 11 de março de 1946,
quase um ano após o colapso nazista, iniciou-se a operação para capturar Höss, uma unidade especial britânica composta por membros do 92º Regimento de Campo de Segurança e liderada pelo capitão William Cross, cercou a fazenda de Gottrupel, onde o fugitivo trabalhava. Em uma reviravolta irônica da história, que alguns interpretariam como justiça poética, entre os oficiais que lideravam a operação estava Hans Alexander, um judeu alemão que havia fugido para a Inglaterra em 1936 para escapar da perseguição nazista e que posteriormente alistou-se no exército britânico, dedicando-se à captura de criminosos de guerra. Alexander, cuja família perdera membros no Holocausto, perseguiria outros criminosos nazistas com igual determinação. A operação ocorreu nas primeiras horas da madrugada. Os soldados britânicos invadiram a fazenda enquanto Höss dormia em um pequeno celeiro adaptado como alojamento para trabalhadores. Surpreendido em sua cama, vestindo apenas roupa íntima, Höss apresentou imediatamente seus documentos falsos, identificando-se como Franz Lang. Inicialmente, os soldados pareceram aceitar sua história, mas Alexander, que possuía informações precisas fornecidas por Hedwig Höss, notou detalhes suspeitos. No momento crítico de sua prisão, Höss tentou manter sua identidade falsa com tenacidade, ciente de que sua verdadeira identidade significava uma provável sentença de morte. Segundo diversos relatos, inclusive o do próprio Alexander em entrevistas posteriores, o interrogatório inicial envolveu certo grau de violência física. Os soldados britânicos, alguns dos quais haviam participado da libertação de campos de concentração como Bergen-Belsen e presenciado diretamente os horrores do sistema que Höss ajudou a construir, usaram métodos contundentes para quebrar sua resistência. Um detalhe aparentemente insignificante acabou traindo-o. Ele ainda usava sua aliança de casamento, escondida sob um curativo que fingia cobrir um ferimento. Quando os soldados examinaram o anel, descobriram inscrições reveladoras, seu nome, o da esposa e a data do casamento. Essa descoberta dissipou qualquer dúvida sobre sua identidade. Confrontado com essa prova irrefutável, Höss finalmente admitiu ser Rudolf Höss, ex-comandante de Auschwitz. As circunstâncias exatas das primeiras horas após a captura de Rudolf Höss têm sido objeto de controvérsia histórica. Segundo algumas fontes, inclusive as memórias do próprio Höss, ele teria sido submetido a tratamento severo que incluiu espancamentos, privação de sono e outras formas de pressão física e psicológica. Hans Alexander reconheceu anos depois que permitiu que Höss fosse esbofeteado e mantido acordado durante 3 dias consecutivos. Outros relatos sugerem um tratamento ainda mais duro, possivelmente envolvendo o que hoje seria classificado como tortura. Esses métodos, embora compreensíveis no contexto emocional do pós-guerra imediato e da descoberta recente dos campos de extermínio, levantam questões legais e éticas sobre como até mesmo os criminosos mais notórios devem ser tratados dentro de um sistema de justiça. Independentemente dos métodos empregados, Höss começou a cooperar com seus captores com uma franqueza surpreendente assim que sua identidade foi estabelecida. Inicialmente transferido para um centro de detenção em Heide e depois para a prisão de Minden, principal centro de interrogatório britânico para criminosos de guerra de alto perfil, Höss foi submetido a extensos interrogatórios. Diferentemente de muitos outros acusados nazistas, que negavam responsabilidade ou conhecimento, Höss adotou uma postura de cooperação técnica, fornecendo informações detalhadas sobre o funcionamento do sistema de extermínio sem aparentes evasivas. Essa disposição para falar abertamente sobre Auschwitz, embora sem demonstrar arrependimento emocional significativo, se tornaria uma característica marcante de seu comportamento durante todos os procedimentos legais subsequentes. Em 5 de abril de 1946, Höss assinou uma declaração juramentada detalhando seu papel no Holocausto. Este documento, redigido inicialmente em inglês e depois traduzido para o alemão para sua assinatura, contém uma das confissões mais explícitas e detalhadas já registradas sobre o funcionamento do sistema de extermínio nazista, fornecendo informações críticas aos promotores de crimes de guerra. Nesta declaração, que mais tarde seria catalogada como documento PS 38.868 nos arquivos de Nuremberg, Höss
afirma com precisão burocrática. Comandei Auschwitz até 1º de dezembro de 1943 e estimo que pelo menos 2.500.000 vítimas foram executadas e exterminadas lá por gaseamento e cremação, e pelo menos mais 500.000 sucumbiram à fome e às doenças, totalizando aproximadamente 3 milhões de mortos. Este número representa cerca de 70 a 80% de todas as pessoas enviadas a Auschwitz como prisioneiros, sendo o restante selecionado e empregado em trabalhos forçados nas indústrias do campo de concentração. Posteriormente, Höss revisaria esses números para baixo, estimando o total de vítimas em cerca de 1,1 milhão, uma cifra mais próxima das estimativas atuais dos historiadores. Essa discrepância pode refletir os efeitos dos interrogatórios intensos, uma incerteza genuína sobre a magnitude exata do extermínio que supervisionou, ou uma tentativa de parecer cooperativo ao fornecer os números que acreditava que seus interrogadores esperavam ouvir. Significativamente, tanto nesta declaração quanto em testemunhos posteriores, Höss nunca nega os fatos fundamentais das atrocidades cometidas sob seu comando. Sua defesa baseia-se principalmente em apresentar-se como um funcionário que cumpria ordens dentro de um sistema hierárquico, sem contestar a realidade do extermínio sistematizado que supervisionou. Em 15 de abril de 1946, Höss compareceu como testemunha no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Embora não figurasse entre os principais réus, seu testemunho foi crucial para estabelecer a natureza sistemática e premeditada do genocídio judeu. Ele depôs como testemunha de defesa de Ernst Kaltenbrunner, mas suas declarações acabaram por incriminar toda a hierarquia nazista. Com precisão administrativa, Höss descreveu o funcionamento das câmaras de gás, os procedimentos de seleção e o processamento dos cadáveres. Seu testemunho forneceu uma visão arrepiante da solução final sob a perspectiva de um de seus principais executores. O promotor americano Whitney Harris, visivelmente impactado, perguntou-lhe: "O senhor supervisionou pessoalmente a execução de mais de 2,5 milhões de homens, mulheres e crianças?" Höss respondeu laconicamente: "Sim." Após sua aparição em Nuremberg, Höss foi extraditado para a Polônia para ser julgado no país onde Auschwitz estava localizado e onde a maioria de suas vítimas encontrou a morte. Em 30 de julho de 1946, foi entregue às autoridades polonesas, que o encarceraram na prisão de Mokotów, em Varsóvia. Durante seu encarceramento na Polônia, Höss redigiu extensas memórias por indicação de seus captores. Essas notas autobiográficas, escritas sem aparente coação, oferecem uma visão única da mentalidade de um perpetrador do Holocausto. Nelas, Höss se retrata como um funcionário meticuloso que apenas cumpria ordens, mas também revela detalhes operacionais que confirmam sua total compreensão do sistema genocida e de seu papel central nele. O julgamento de Rudolf Höss perante o Tribunal Supremo Nacional da Polônia começa em 11 de março de 1947, exatamente um ano após sua captura. Ele é acusado de pertencer a uma organização criminosa, as SS, ordenar o assassinato de pelo menos 2,8 milhões de pessoas, principalmente judeus, e cometer crimes contra a humanidade. Durante o processo, os promotores poloneses apresentam vasta documentação sobre as operações em Auschwitz, complementada por testemunhos de sobreviventes que identificam Höss como o comandante do campo. As testemunhas descrevem sua presença regular nas seleções e sua supervisão direta das operações de extermínio. Höss mantém durante o julgamento a mesma postura fria e profissional que caracterizou sua direção em Auschwitz. Ele não nega os fatos fundamentais, embora discuta alguns números específicos. Tenta se apresentar como um funcionário que cumpria ordens dentro de um sistema hierárquico, mas não foge de sua responsabilidade pessoal. Essa franqueza aparente contrasta com as estratégias defensivas de outros acusados nazistas, que negavam qualquer conhecimento ou responsabilidade. Em 2 de abril de 1947, o tribunal declara Höss culpado de todas as acusações e o condena à pena de morte. Apesar da magnitude de seus crimes, o veredicto limita-se a estabelecer sua responsabilidade legal, sem adjetivos nem considerações morais adicionais.
A sentença determina que a execução seja realizada por enforcamento em um local de significado especial, o próprio campo de Auschwitz, que Höss comandou por anos. Nos dias que antecedem sua execução, Höss escreve uma declaração final que reflete certo reconhecimento tardio da enormidade de suas ações. Minha consciência me obriga a fazer a seguinte declaração. Na solidão da minha cela, cheguei ao amargo reconhecimento de que pequei gravemente contra a humanidade. Como comandante de Auschwitz, fui responsável por executar parte dos planos cruéis do Terceiro Reich para a destruição humana. Dessa forma, causei feridas terríveis à humanidade. Provoquei um sofrimento indescritível ao povo polonês em particular. Pagarei por isso com minha vida. Essa confissão final, embora significativa como documento histórico, mal compensa a dor incomensurável causada às suas inúmeras vítimas. No entanto, oferece um raro testemunho de um perpetrador de alto escalão que admite explicitamente a criminalidade de suas ações e reconhece a magnitude do sofrimento infligido. O último passo rumo à forca, a execução em Auschwitz. Na madrugada de 16 de abril de 1947, um silêncio expectante envolvia Auschwitz. O campo, agora vazio de prisioneiros, preparava-se para testemunhar um último ato de justiça, a execução de seu antigo comandante. Sobreviventes e ex-prisioneiros solicitaram expressamente que Rudolf Höss fosse enforcado no mesmo local onde ordenou a morte de mais de 1 milhão de seres humanos. Às 8 da manhã, um carro para na entrada do campo. Dele desce Höss, escoltado por guardas poloneses. Veste um casaco escuro e tem as mãos algemadas nas costas. Seu rosto, sempre disciplinado, mantém uma expressão impassível. Os guardas o conduzem primeiro ao edifício da antiga administração do campo, onde outrora ficava seu escritório oficial. Ali, Höss pede uma última xícara de café. Esse pequeno gesto de normalidade contrasta dramaticamente com a magnitude dos crimes pelos quais está prestes a pagar. Após beber lentamente, ele é levado ao Bloco 11, conhecido como o Bloco da Morte, onde milhares de prisioneiros foram torturados e executados sob suas ordens. A escolha desse trajeto é deliberada, obrigando-o a confrontar espaços que simbolizam sua criminalidade. Enquanto isso, um pequeno grupo de testemunhas se reúne ao lado da forca, especialmente construída para a ocasião. Entre elas estão promotores, oficiais da justiça polonesa, jornalistas e, significativamente, alguns sobreviventes de Auschwitz. A estrutura se ergue próxima ao antigo crematório 1, a poucos metros da antiga casa da família Höss, onde ele viveu com sua esposa e filhos enquanto supervisionava o extermínio em massa do outro lado do muro. Às 10 horas da manhã, Höss é conduzido do Bloco 11 ao cadafalso. Caminha com passo firme, sem precisar ser apoiado pelos guardas. Um sacerdote, o padre Władysław Lon, o acompanha oferecendo os últimos auxílios espirituais. Embora criado como católico, Höss havia abandonado a fé anos antes, mas em seus últimos dias na prisão retornou às práticas religiosas e confessou-se. Ao chegar à forca, Höss observa brevemente a estrutura, uma plataforma elevada com uma abertura central e uma corda pendurada. É uma construção simples, porém funcional, semelhante a tantas outras que ele mesmo mandou construir para a execução de prisioneiros. Agora, num giro de justiça poética, enfrentaria seu próprio fim num dispositivo semelhante. O promotor Jan Sen, que liderou a investigação contra Höss, lê a sentença em voz alta. O documento resume brevemente os crimes pelos quais foi condenado: pertencimento a uma organização criminosa, responsabilidade pelo assassinato de milhões de pessoas e crimes contra a humanidade. Höss escuta atentamente, sem demonstrar emoção. Com as mãos ainda algemadas, Höss precisa de ajuda para subir os degraus da forca. Um carrasco mascarado o espera na plataforma. Ao contrário das vítimas que pereceram sob seu comando, Höss sabe exatamente o que o espera. O carrasco coloca a corda em seu pescoço e ajusta o nó. É-lhe concedida a oportunidade de dizer suas últimas palavras. Höss, fiel ao seu caráter reservado, declara brevemente em alemão: "Aceito meu castigo." Algumas testemunhas afirmam que ele também murmurou: "A Alemanha viverá para sempre", embora essa afirmação não tenha sido confirmada por todas as fontes. Às 10h08, o carrasco retira o banquinho sob os pés de Höss. A abertura se abre
e o corpo do ex-comandante fica suspenso. O padre Lon começa a recitar orações pela alma do condenado. Às 10h21, um médico certifica oficialmente sua morte. Rudolf Franz Ferdinand Höss, o homem que transformou Auschwitz em sinônimo de extermínio industrial, já não existe. A execução simbólica gera reações diversas entre os presentes. Para os sobreviventes, representa o encerramento de um capítulo traumático, embora muitos expressem que nenhum castigo poderia realmente compensar o sofrimento infligido. Kazimierz Smolin, ex-prisioneiro que mais tarde se tornaria diretor do Museu Estatal de Auschwitz, comentou: "Foi um momento de justiça, mas não de celebração. Muitos não viveram para ver." O corpo de Höss é retirado cerca de 1 hora após a execução. Segundo algumas fontes, foi cremado e suas cinzas dispersas discretamente, evitando assim a criação de um local que pudesse se tornar ponto de peregrinação para simpatizantes nazistas. Outras versões sugerem que foi enterrado em uma sepultura sem identificação. A incerteza sobre seu destino final contrasta dramaticamente com a meticulosa documentação das mortes que ele mesmo supervisionou.